Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace. Pessoal, hoje eu tô vindo aqui para compartilhar dicas, né, de boas práticas no uso do GLPI, tá bom? São dicas de boas práticas que vão ajudar, né, a organizar melhor o suporte, né, de TI, vão deixar os processos mais claros e aumentar a eficiência do time, né, também. Um tempo atrás eu gravei um vídeo explicando sobre o que é o GLPI, né, sobre a sua utilização. Foi um vídeo resumido, assim, um vídeo rápido, mas pro caso, por exemplo, você acabou de ouvir sobre o GLPI, foi pesquisar, encontrar ali uma explicação rápida, né, sobre, e assim um resumo, né, mais ou menos ali. Tá bom? Aqui nas boas práticas também, essas são umas, né, das boas práticas. O GLPI tem outras boas práticas também, mas essas daqui são algumas, beleza? Que eu tô vindo aqui compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. Estruture bem as categorias. Pessoal, uma das primeiras boas práticas, né, é ter categorias de chamados bem estruturadas. Isso ajuda aos usuários a abrirem chamados corretamente, não só usuários, tá bom? Os técnicos também, tá bom? Categorias bem estruturadas ajudam aos chamados, né, serem abertos com mais facilidade. Aqui tem até um exemplo, né? Por exemplo, hardware, a categoria pai hardware, categoria filho, troca de teclado, é um dos exemplos. Então fica assim, hardware, categoria pai, categoria filho, troca de teclado, e aí o usuário selecionaria a troca de teclado. Mas poderia ser, por exemplo, impressora, categoria filho, troca de cartucho, por exemplo, e por aí vai, tá bom? E regras de negócios para chamados, que é onde é algo muito importante, pessoal, é algo essencial ter regras de negócios para chamados, beleza? Por exemplo, impressora, eu tenho um grupo técnico que só cuida de impressora, né? Aquele grupo técnico é voltado só para resolver problemas de impressora. Então, todo chamado que for, né, de impressora, que a categoria, né, que envolve impressora for selecionado, vai cair para aquele grupo técnico, entendeu? E isso já economiza tempo, beleza? Porque a equipe já vai ver, né, aquele chamado ali, e isso facilita, né, o atendimento da equipe, beleza? Então, tenha regras de negócios para chamados para facilitar, né, e melhorar, né, o fluxo de atendimento da equipe, tá bom? Personalização, pessoal, é aí onde entra o plugin Form Creator, beleza? Que acaba facilitando mais ainda o atendimento e a abertura de chamado, né, pelo usuário. Porque no Form Creator, pessoal, você consegue colocar, por exemplo, questões, né, ali, onde vai evitar aquele vai e vem de resposta quando o usuário abrir um chamado. Por exemplo, existe uma pergunta, né, que ocorre sempre na abertura de chamado, que você já pode colocar no Form Creator para o usuário responder. E aquilo ali vai economizar tempo e agilizar o atendimento a ele. Wallace, mas e se o usuário não responder esse campo? É aí onde entram campos obrigatórios. Você pode botar no Form Creator campos obrigatórios, né? Questões, né, obrigatórias no caso, questões obrigatórias, que se o usuário não responder, né, não vai ser aberto, né, o chamado. E é claro, pessoal, quando vocês utilizarem o Form Creator, tem que colocar o alvo chamados, tá bom? Para que seja gerado, né, o chamado seja criado através daquele formulário, né, que o usuário respondeu, tá bom? Campos obrigatórios no lado técnico, que é algo também muito importante. Por exemplo, o técnico for abrir um chamado, por exemplo, chegou um chamado por e-mail, né, uma solicitação por e-mail, aí o técnico vai abrir um chamado
né, através daquele e-mail. Por exemplo, ele, campos obrigatórios, o título, a descrição, categorias, o requerente, né? E o grupo técnico, dependendo da categoria, o grupo técnico já é automaticamente ali, né, selecionado, tá bom? Então depende aí de como vai ser o fluxo dentro aí da equipe, beleza? Campos obrigatórios, né, pro lado do usuário, porque assim, existem usuários que quando mandam um chamado, por exemplo, eles só colocam o título e enviam. Pronto. Então assim, para facilitar o atendimento, coloque os campos obrigatórios, seu título, a descrição e categoria, e é por isso que entra o fácil entendimento da categoria, porque uma categoria com fácil entendimento para o usuário, quando ela for selecionada e o formulário, né, for respondido, vai ter atribuição e vai facilitar mais ainda o atendimento para a equipe técnica, tá bom? Cria um modelo de chamado. Pessoal, é algo assim importante, né? Você ter um modelo de chamado ali, porque na criação desse modelo de chamado você pode colocar campos obrigatórios, né? E pode ocultar, né? Ocultar alguns campos, se você quiser, né? Esse campo aqui, minha equipe não precisa trabalhar com esse campo aqui. Você pode ocultar, né? Então, um modelo de chamado, ou 2 modelos de chamados, entendeu? Mas é sempre bom deixar isso bem estruturado, beleza? E filtros, os filtros, né, do GLPI são muito bons, então, e você pode então deixar salvos já para economizar tempo, assim, vou selecionar esse aqui, agora eu vou adicionar mais um aqui para fazer mais um filtro, mais um, e aí quando vê você perdeu um tempo, né, criando filtro para pesquisar e acabou não salvando. Então salve filtros, porque vai ser mais fácil para você, entendeu? Se é algo muito urgente, você precisa mostrar lá rápido, então você já tendo aquele filtro salvo, vai facilitar bastante, tá bom? Sempre registre soluções. Pessoal, é algo simples, né? Mas que muita gente esquece, né? Registrar as soluções, né, dos chamados. Por exemplo, o técnico, né, acaba tendo muitos chamados ali, acaba resolvendo, né? Só que na hora ele clica ali em responder, coloca a solução, clicou em responder a solução e aí já vai lá em status e fecha o chamado. Pessoal, é sempre bom, né? É uma boa prática muito importante adicionar a solução antes de fechar o chamado, beleza? Porque com isso você, né, vai ter a documentação ali, né, da solução, ao fechar o chamado, você vai alimentar a base de conhecimento, né, dentro do GLPI, porque, por exemplo, tem um chamado, por exemplo, aquele tipo de chamada é muito complicado, né, a equipe, sempre que chega a equipe, esse chamado aqui é muito complicado, então já tendo ali a solução e tudo mais, vai facilitar, né, na hora de pesquisar para encontrar ele, e também, né, vai ter uma transparência, né, para os usuários, né, e gestores. Então assim, é sempre bom, pessoal, adicionar a solução antes de fechar o chamado. Wallace, mas tem como colocar automático para assim, por exemplo, eu adicionar a solução e o chamado fechar depois de um certo tempo? Tem, você pode colocar para fechar um dia depois de adicionar a solução, fechar 2 dias depois, entendeu? Porque, Wallace, eu queria que o usuário, né, visse lá, status solucionados, e depois, né, de um tempo que ficasse fechado. Então, você pode colocar lá, para que o chamado só seja fechado após 2 dias, né, de solução adicionada, por exemplo, entendeu? Ou você pode colocar para o chamado ser fechado assim que adicionar a solução, beleza? Mas sempre adicione solução antes de fechar o chamado, tudo bem? Mantenha o inventário atualizado. Pessoal, é bem importante vocês manterem o inventário atualizado do GLPI para ter um controle, né, maior de máquinas, né, de softwares, né, impressoras, né, planejamento, né, de upgrades, né, e tudo mais. E, pessoal, aqui, não duplique. O que acontece? Tem regras, né,
ali, né, de inventário, para que não ocorra isso de duplicar, por exemplo, computadores, né? Então fique sempre atento às regras, beleza? Deixe as regras bem estruturadas ali, né, no inventário, deixe as regras bem estruturadas para não ocorrer isso de duplicar computadores, tá bom? Para que você tenha um controle, né, da quantidade de computadores que tem na empresa, que estão tendo inventário ali, né, sendo inventariados. Então, não, fique atento às regras, né, de inventário, tá bom? Para não duplicar os computadores, beleza? Controle de SLAs. Pessoal, um ponto, né, essencial é configurar os SLAs, beleza? Porque com os SLAs você vai ter um prazo de resposta e solução, né, para os usuários. Você vai poder monitorar cumprimento, né, dos prazos. Você vai poder avaliar a performance, né, da equipe de suporte, beleza? Então, por exemplo, você pode colocar um SLA para tempo de atendimento para o chamado e tempo para solução, né, de chamado, beleza? E você vai poder monitorar isso, tá bom? Para poder avaliar, e aí a própria equipe, né, vai poder avaliar também, né, a performance para saber, né, como tá o ritmo, né, de atendimento, de solução. Então, uma boa prática muito, muito importante no GLPI é ter controle de SLAs, beleza? Relatórios e estatísticas, né? Pessoal, o que acontece? O GLPI, né, ele tem relatórios e estatísticas muito úteis, né? Com ele você consegue acompanhar o número de chamados que foram abertos, beleza? Quais categorias foram mais demandadas, beleza? O tempo médio, né, de atendimento, o grupo técnico. Então, por exemplo, você pode ver o grupo técnico, por exemplo, as categorias lá, impressora, troca de cartucho, né? Você consegue ter um relatório ali de quantas vezes nessa categoria foi selecionada, quantas vezes o grupo técnico atendeu nessa categoria, quantas vezes essa categoria foi solucionada e tudo mais, beleza? Então, assim, os relatórios de estatística do GLPI são muito bons e são informações fundamentais, né, para identificar, sim, alguns problemas e propor melhorias, né, no processo de TI. Então, é uma boa prática você ter relatórios e estatísticas, tá bom? Treine equipe e usuários. Pessoal, assim, treinar tanto os técnicos quanto os usuários, né, sobre como abrir corretamente o chamado, né, a qualidade das informações vão melhorar, entendeu? Porque usuários bem treinados abrem chamados melhores. E isso vai fazer com que os técnicos atendam mais fácil, né, mais rápido, né, também aqueles chamados, e vai deixá-los mais capacitados ainda, entendeu? Então, assim, isso é algo muito bom e uma boa prática, entendeu? Mas as categorias já estão fáceis, as regras já estão ali, beleza. Mas faça um treinamento com a equipe, com a equipe técnica, né? E com os usuários, entendeu? Separe, faça primeiro, assim, por exemplo, vou fazer esse dia um treinamento com os usuários, essa semana, né, treinamentos com os usuários, e aí na outra semana, né, treinamento com os técnicos, ou separe, por exemplo, vou fazer treinamento com uma quantidade de usuários e uma quantidade de técnicos essa semana, e na outra eu faço com uma outra quantidade de usuários e técnicos juntos, né, explicando tanto para os usuários quanto para os técnicos, para que também os usuários saibam, né, como vai funcionar do lado técnico, né, como eles vão receber aquele chamado, para os técnicos ver como os usuários vão abrir aqueles chamados também, né, e isso vai dar mais transparência, né, tanto para o usuário quanto para os técnicos. Então treine a equipe, né, treine equipe e usuários, beleza? Isso vai melhorar a qualidade geral do suporte, tá bom? E a utilização, né, da ferramenta, beleza? Pessoal, então é isso, né? Encerramento.
Estruture categorias, use formulários, registre soluções, mantenha o inventário atualizado, controle, né, de SLAs, use relatórios e treine a equipe, tá bom? Pessoal, essas foram uma das dicas, né, de boas práticas do GLPI. Existem também, né, outras dicas, né, de boas práticas, essas só são algumas, beleza? Então, assim, se você utiliza, né, o GLPI na empresa, né, ou coisa do tipo, e você tem dicas, né, de boas práticas, compartilha com a gente, entendeu? Vai ser muito bom ter essa troca de conhecimento para melhorar a utilização da ferramenta, né, no dia a dia para as equipes, porque o GLPI é uma ferramenta maravilhosa, entendeu? Muito, muito boa e que vale muito a pena ser utilizada, entendeu? Então, quanto mais compartilhamento, né, de boas práticas, né, de conhecimento, né, da ferramenta, isso vai melhorar para os técnicos e para os usuários, entendeu? Na utilização, tá bom? Do GLPI. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Fiquem bem e tchau!